Bom dia a todos. Agradecer a presença de todos aqui. Ainda provavelmente vamos ter alguns convidados que vão entrar por aquela porta no início ainda dessa nossa jornada. Agradecer também o nosso público que acompanha pela transmissão do Facebook. Bom, antes de iniciar os trabalhos, eu tenho uma apresentação muito especial para fazer. Muitos de vocês sabem, eu estou à frente da Edelman no Brasil há 8 anos, desde que a Significa, minha agência, foi incorporada à Edelman, o grupo Edelman no Brasil, e a gente começou uma jornada de reposicionar e reconceituar o papel de uma agência de relações públicas no mercado brasileiro. 4 anos depois do prazo de validade do meu earnout ter vencido, eu vou concluir meu ciclo na Edelman e iniciamos um processo de passagem de bastão que se iniciou em agosto do ano passado, acho que está completando 8 ou 9 meses já. E chegamos a um profissional, valeu a pena todo esse período, porque nós chegamos a um profissional de extraordinária experiência, com perfil perfeito, né, muito indicado para prosseguir nessa jornada. Eu queria aproveitar, então, o lançamento do Trust, essa cerimônia, para fazer uma pequena cerimônia de apresentar oficialmente vocês o Martin Montoya. Onde está sentado o Martin? Aqui. Obrigado. Muito obrigado, bom dia, obrigado por estarem aqui. É ótimo ter essa oportunidade de conhecer vários de vocês já num evento só, mas espero ter a chance também de depois termos várias conversas individuais, entender cada vez mais das marcas e dos negócios de vocês, ver como a Edelman pode ajudar cada vez mais nessa trajetória. Mas hoje estamos aqui para ver esse Trust Barometer, que eu acho que é uma das coisas que no meu processo até mais me atraiu e me chamou a atenção da forma de pensar da Edelman. Acho que é um dos pilares que demonstram como a Edelman pensa no mundo, né? Partir realmente de considerar a reputação, a confiança que uma marca gera no mercado, como se conecta com as pessoas de uma forma muito mais rica e abrangente. Faz muitos anos eu venho trabalhando justamente, venho nessa luta por integrar cada vez mais a comunicação. Sempre fiz isso do lado de propaganda e nunca imaginei que finalmente ia encontrar, acho que o lugar mais certo para fazer isso numa empresa com um DNA diferente. Eu acho que realmente o DNA de relações públicas e particularmente a forma em que a Edelman pensa nisso é ideal para que as marcas precisam hoje, porque você tem que considerar muitos níveis estratégicos, muitos níveis de mensagem e como essas mensagens se integram para construir a reputação, a confiança de uma marca e o que as pessoas pensam e como se sentem próximas dessa marca. Então, estou bem feliz de estar aqui, espero conhecer todos vocês cada vez mais e vamos lá, vamos fazer bom trabalho. E hoje vamos partir por ver essa nova edição do Trust Barometer. Passa para a Cris já? Obrigado, Martin. Muito bem. Bom, temos ainda 2 ilustres convidados, só que vocês vão ter muito contato com eles daqui a pouco. O Marcos Coronato, editor executivo da Época Negócios, e o Edu Neves, CEO da Reclame Aqui. Eles vão depois participar dos debates, depois da apresentação que a Cristina vai fazer, da síntese do estudo, né? O estudo é muito extenso, então o que vocês vão ver aqui, de fato, é uma síntese, e, como todos os anos, tão logo termine essa apresentação, a gente sobe a íntegra do estudo no nosso site. Ele pode ser baixado, não só essa edição, como qualquer edição anterior do Trust Barometer. Estou esquecendo alguma coisa, Luísa? Não? Muito bem. Temos aqui o Carlos Correia, nosso querido companheiro da Edelman de Miami, também prestigiando esse lançamento. Muito bem-vindo, senhor Correia. Aliás, muito elegante, senhor Correia. Posso, senhor Jaime? Confia. Em quem você confia? Em épocas conturbadas, essa pergunta é mais relevante que nunca, porque a confiança está no centro de nossos relacionamentos mais significativos. É o vínculo mais valioso entre empresas e clientes, até ser traída.
A confiança é a base da crença nos líderes, até ser quebrada. A confiança é a essência do que acreditamos ser verdade, até ser destruída. Ela reforça nosso cuidado pelo planeta e pelo outro, até ser violada. Porque quando a confiança é ameaçada, quando nossa expectativa de honestidade e integridade não é atendida, ficamos reticentes sobre em quem ou no que confiar. Exigimos mudanças e lutamos por elas. Quando valorizamos a confiança, criamos uma sociedade mais estável. Quando nos esforçamos para conquistar a confiança, surge a promessa de conexões mais profundas e significativas. E quando nos guiamos pela confiança, abrimos caminho para o sucesso de todos e para um futuro mais promissor. Bom, existem muitas definições para a confiança, né? Nenhuma dessas definições anula a anterior, elas se acumulam, né? Então, a confiança pode ser um acúmulo de percepções, uma sedimentação de percepções favoráveis, né? A confiança também tem esse fantástico poder de nos libertar da necessidade de controlar ou aliviar, né, muito as nossas, bem-vinda, as nossas preocupações, né? Ela também é um ativo financeiro, porque exatamente essa não necessidade ou diminuição da necessidade de controle, né, ela reduz o custo das transações, né? Por último, a confiança, na verdade, eu acho que ela é a base, né, da nossa civilização, né? Foi a partir, acho que, da nossa capacidade de confiar no outro, ou confiar isso, em extensão, em grandes processos coletivos, é que a gente, como espécie animal, foi se distanciando cada vez mais das demais e assumindo tamanha hegemonia nesse planeta que hoje pode ser que a gente acabe levando ele à extinção, mas esse é um outro assunto, né? Vamos ver se a gente readquire confiança também nesse fronte. Bom, em resumo, ela é, de fato, um sentimento, né? Ela nasce como um sentimento, né? Ela pode ser medida, né? Ela pode, a partir desses processos de medição, ela pode ser eventualmente controlada, né? E, como nós também vimos, ela é um enorme ativo, um grande ativo financeiro, né? Pessoas e organizações economizam muito dinheiro, muito recurso, quando primeiro elas passam a ter muito mais valor percebido quando elas conseguem desenvolver, né, fazer com que seus públicos tenham confiança nela, e quando ela também consegue estabelecer uma rede de confiança, ela economiza muitos recursos, né, pela menor necessidade de controle na sua cadeia de valor, né? A Edelman iniciou um estudo sobre confiança como uma espécie de leitura, de uma pós-leitura daquilo que é tradicional numa agência de relações públicas, que é cuidar da reputação, e a partir daí nós começamos a estabelecer uma ideia de que reputação é algo evidentemente muito importante, mas é como se você olhasse a reputação no espelho retrovisor do carro. A confiança é o que dá um ativo futuro, né? Um colchão de segurança, é algo que você acumula, que você constrói a partir de uma reputação sedimentada. E esses estudos eles acabam se sintetizando, né? Eles acabam adquirindo um caráter mais agudo em alguns pontos. É interessante observar que, no primeiro estudo, o estudo detectou a influência crescente das ONGs, né? Em 2001. E logo em 2002, ele detectou um declínio, né, do CEO celebridade. Esse processo acabou levando hoje o CEO ideal é um CEO absolutamente oposto, né, a esse CEO que entrou em declínio em 2002, né? É um CEO, quanto mais invisível, quanto mais colaborativo, né, quanto mais apoiador das pessoas e das equipes, melhor CEO hoje ele é considerado, né? É o oposto do CEO estrela do final do século XX, né? Bom, chegamos em 2016 com um sinal muito preocupante. O estudo detectou uma desigualdade crescente na confiança, ou seja, a base da pirâmide cada vez mais desconfiada e abrindo um gap com a elite, né? A elite demonstrando uma confiança nas instituições, lembrando que o estudo ele se baseia
na pesquisa dos graus de confiança de quase 30 países em 4 pilares da nossa sociedade: imprensa, ONGs, empresas e governos, né? Então, começou a haver um gap cada vez maior de confiança entre a base da pirâmide e a elite, e, em 2017, isso praticamente chegou a um nível de ruptura, né? Nós sintetizamos o estudo de 2017 como a confiança em crise. Isso também demarca alguns aprofundamentos que a Edelman define a cada ano que o estudo deve proceder. Essa ruptura entre instituições e indivíduos está hoje por trás de fenômenos que estão sendo cobertos pela mídia, discutidos pelas pessoas já há mais de 2 anos, né? Como a eclosão, né? O ressurgimento dos radicalismos em diversos países, né? O populismo de direita, o populismo de esquerda, a própria eleição do Trump, né? E, por trás desse fenômeno, surge agora o fake news, né? Hoje, uma grande discussão do que, afinal, é verdade, né? Da onde parte a mentira, né? E como lidar com tudo isso. Então, esse passou a ser o foco do estudo desse ano, e, para apresentá-lo, eu chamo, então, a Cristina Schaschwitz, que é a nossa vice-presidente executiva, dirige a nossa unidade de engajamento corporativo. Cris, por favor. Não, esse é seu. Esse é o meu. E eu preciso do passador de slide. Obrigada. A gente não treinou esse pedaço. Bom, antes que a gente comece, acho que o dado de metodologia é importante para eu passar para vocês. Essa pesquisa é online em 28 países. A gente já faz essa pesquisa há 18 anos. A gente faz ela sempre no final do ano anterior. Então, essa foi feita em outubro do ano passado e apresentada no começo do ano. A primeira vez que ela é apresentada pelo Richard Edelman, lá em Davos. Então, a gente tem uma repercussão, um interesse bastante grande. São 33 mil entrevistados e a pesquisa é feita online e a gente faz alguns recortes por país e depois também ao longo do ano, ao longo do ano a gente vai compartilhar com vocês os recortes por segmento. Então, tem alguns dos segmentos que a gente fala especificamente e a gente vai divulgando ao longo do tempo. Para a gente é sempre um momento bem importante do ano, né? É gostoso, de verdade, a gente poder compartilhar com vocês os dados que a gente encontra nesse estudo. A gente espera ver junto com vocês tendências de comportamento, de como a sociedade está reagindo, para nos ajudar na tomada de decisão mesmo, para entender como esse cenário está funcionando. Como o Iaco falou, é um estudo, um volume enorme de informações. Aqui a gente fez um resumo para dar uma pincelada geral, depois ela fica disponível no nosso site. Então, nos próximos 40 minutos, eu vou trazer esses dados para vocês. E eu queria fazer alguns destaques antes de começar, brincar um pouco de spoiler em relação aos grandes achados que a gente tem. Esse ano, a gente tem um dado bastante que chamou muita atenção, que é a queda de confiança geral nos Estados Unidos. É a primeira vez que os Estados Unidos, que o nível de confiança nos Estados Unidos cai a esse nível que a gente vai apresentar para vocês. Outro destaque é a desconfiança em relação à mídia. A gente vai detalhar isso mais, mas a gente vai falar tanto dos veículos como as plataformas, mecanismos de busca. Então, a mídia aqui surgindo, tendo um destaque não muito favorável dessa queda de confiança em vários países. A pessoa como você, que é para quem acompanha o estudo, né, a gente há muito tempo fala da importância da pessoa como você, como uma fonte crível de informação. No Brasil, ela tem queda, mas ela ainda lidera, e globalmente ela não lidera mais. Então, isso a gente também infere aqui o quanto que a compartilhamento e
busca, né, dela pela verdade, pela sua verdade, o compartilhamento de notícias falsas acabou influenciando para esse resultado que a gente está vendo. E, mais uma vez, a gente vê uma oportunidade incrível para as empresas liderarem movimentos de mudança. Se a gente tem uma queda que a gente já vinha vendo nos últimos 2 anos, a queda de confiança geral nessas 4 instituições que a gente pesquisa, as empresas aqui acabam recebendo uma expectativa muito grande da sociedade, e a gente tem que ver isso, né, da melhor maneira possível como uma oportunidade. Então, a gente começa pelo quadro que mostra aqui a média de crescimento e a alteração, né, da confiança nessas 4 instituições. Então, o ano passado, o Brasil estreou, infelizmente, no número abaixo de 50, que é o que a gente considera o nível de confiança, né? Então, foi pela primeira vez que o Brasil passou a fazer parte desse mundo dos desconfiados. E esse ano, mais uma vez, aqui a gente destaca, teve de novo uma queda, e aí resultante da queda da confiança nas 4 instituições. E aí o que eu falei para vocês de Estados Unidos foi uma das maiores mudanças que a gente vê. Aqui a gente está vendo o público total. A gente tem a diferença do público total e do público informado. Os Estados Unidos, do público informado, está em último lugar, enquanto que a China está em primeiro lugar. Então, aí, eu acho que eu estava comentando antes da gente começar esse estudo, estou no primeiro slide, mas já daria para mais 4.000 encontros e horas de debate, por quê, onde, como e quando, né? Então, aqui a gente vê, os Estados Unidos teve uma queda importante na confiança do governo, mas também nas outras instituições, ao contrário da China, um aumento de confiança nas demais instituições também, que acabou chegando nesse resultado. Em função dessa volatilidade, né, dessa mudança brusca que a gente viu em alguns mercados, a gente deu uma olhada na questão histórica. Será que nos outros estudos isso também foi tão radical? Não, não foi. O que a gente viu? A gente olhou os últimos 5 anos, e aí a gente vê, por exemplo, 2013 e 2016. Você tem um crescimento da confiança, ou em 9 ou em 12 países, enquanto você tem o decréscimo em menos países, e ao contrário também aconteceu. O que acontece esse ano que chamou muita atenção da gente é o que a gente está chamando de polarização. A gente tem 6 países onde a confiança cresce fortemente, e a gente tem 6 países onde existe esse declínio. Então, isso é um dado que chamou bastante atenção da gente, principalmente quando a gente vai pensar nas nossas estratégias, não só de comunicação, mas de negócios, levar em consideração cada vez mais essas diferenças de mercado e essas diferenças culturais com as quais a gente se depara. Aqui a gente fez um quadro para tornar isso um pouco mais claro, né? O que a gente mostrou anteriormente. Então, aqui você tem os 6 países com maiores ganhos de confiança, aí um destaque ali para a China, e os 6 países com grandes perdas, Brasil e Estados Unidos, aqui com Estados Unidos com menos 37 pontos, Brasil com menos 18. E o do meio, os países do meio, não é que não interessa, claro que interessa, tem uma variação também, mas isso a gente considera uma variação, vamos dizer, esperada ao longo do histórico do nosso estudo. Indo agora para a segunda parte, a gente vai olhar especificamente as 4 instituições, vamos falar um pouquinho de segmentos e também dos países, né, origem das marcas, para a gente ver como é que está essa relação de confiança. Esse é o dado global das 4 instituições que a gente pesquisa. Então, a gente pergunta para as pessoas, né, o quanto você acredita que cada uma dessas instituições vai agir de forma correta, vai fazer a coisa certa. Aparentemente, tem aqui uma estabilidade, porque a gente tem nenhuma mudança, né, a não ser uma mudança pequena em relação à confiança nos governos, mas sem querer ver muito o lado vazio do copo, mas essa é a análise que a gente fez, não é só uma estabilidade, mas também é nenhuma recuperação.
como o Jacob falou no começo, né, o histórico dos estudos que a gente fez, o ano passado foi uma queda brusca da confiança em vários mercados, o Brasil inclusive. E aí esse ano você está num 0 a 0 aqui, não é uma coisa assim que nos anima muito, né, não é uma situação muito animadora, principalmente quando a gente chega agora no detalhe do Brasil, em que todas as instituições tiveram queda de confiança. O ano passado, a mídia 5, né, que a gente tem os dados comparativos em relação ao ano anterior, lembrando que no ano anterior a mídia já tinha caído 6 pontos, as empresas já tinham caído 3, ONGs já tinham caído 2. Só o governo, o ano passado, tinha apresentado um crescimento de 2 pontos, mas para quem acompanha o estudo também, lembrar que quando o estudo foi feito em 2016, em outubro, era a época de eleição. Então, as pessoas, quando são a época de eleição, historicamente, no mundo inteiro, a gente vê uma tendência de uma vontade de melhoria. Então, a gente pode inferir que, né, nesses momentos, além da própria margem de erro, aqui pelo número pequeno, mas que nesses momentos as pessoas estão mais dispostas a ter, no mínimo, esperança. Então, isso, claro, se reflete nos níveis de confiança também. Todos os anos a gente faz algumas perguntas específicas, e aí a gente pede que as pessoas falem para a gente o quanto que elas concordam ou não. A gente trouxe aqui 2 de destaque, e a gente perguntou, no Brasil, qual a instituição está mais corrompida? E, vejam só, governo, 81%, quase o dobro do dado global. Desculpa, fiquei na frente. E aí a gente também pergunta, em relação às outras instituições, qual é a mais provável que conduza para um futuro melhor. E aqui a gente tem as empresas. Se vocês lembrarem no quadro anterior, as empresas e as ONGs estão no mesmo patamar, que também foi uma tendência interessante. Globalmente, as ONGs elas tinham uma liderança maior, agora, globalmente, as empresas estão seguindo as ONGs, e aqui no Brasil estão com o mesmo valor de confiança. Só que, quando a gente pergunta em qual instituição que você espera que realmente vai poder mudar essa situação e para melhor, a gente tem uma diferença bastante grande, né? 26% respondendo ONGs e 41% respondendo sobre as empresas. Vamos agora ver os segmentos, que é um dado que acho que sempre gera bastante interesse. O setor de tecnologia é o campeão, já há bastante tempo. Então, e foi o único setor que a gente pesquisa que apresentou crescimento em relação ao público brasileiro. E aí a gente tem uma queda importante: alimentos e bebidas, bens de consumo, automotivo, serviços financeiros. Não sei se vocês lembram, no ano passado, os serviços financeiros estavam apresentando uma subida, né, no nível de confiança, e a gente entendia que o posicionamento das instituições financeiras, a forma como elas estavam se apresentando, muito mais do que simples juros, empréstimo, cartão de crédito, mas sim se mostrando mais como empresas sociais e empresas cidadãs, estava realmente, no nosso estudo, mostrava uma tendência de melhora, mas com a situação econômica que a gente vive, aí esse desânimo acaba influenciando todas as empresas. E aí, em relação a alimentos e bebidas, o que a gente pode inferir, nenhuma dessas perguntas a gente vai exatamente a fundo para entender o porquê do comportamento, é simplesmente a resposta que o público entrevistado traz. Mas, para o Brasil, alimentos e bebidas, a gente tem alguns exemplos aí nas manchetes dos jornais do ano passado, continuando esse ano, em relação ao comportamento de algumas marcas, isso acaba gerando esse nível de desconfiança também. Aí, só uma curiosidade, eu estava, na semana passada, eu tive a oportunidade de estar no World Economic Forum, e eu assisti um painel, onde estava o CEO do Banco Itaú, e aí o panelista, era sobre liderança o painel, né? E o panelista se dirigiu diretamente a ele e falou assim: mas você acha que algum dia os bancos vão conseguir ser amados pelas pessoas? E aí foi difícil a resposta para ele, e no painel estava a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, e ela estava com um microfone igual ao meu, e ela soltou uma gargalhada, assim.
E aí ela, para quem conhece, né, ela é super autêntica. Aí ele falou, pô, Luísa também não precisava debochar, né? Então, é o que a gente vê, alguma diferença, né, entre os diversos segmentos, e para a gente é muito interessante saber que qual é o nível de confiança nas empresas, mesmo tendo caído no Brasil, é a instituição de maior confiança, e aí você pode fazer esse cruzamento, né, em que setor essa empresa atua, com o nível de confiança das empresas, e usar isso favoravelmente nas nossas estratégias. Em relação a marcas procedentes dos diferentes países, a gente pergunta para as pessoas como é que elas acreditam o quanto que essas empresas são confiáveis, cujas sedes são nesses países. Isso é uma pergunta do público global. O Brasil cresce 2 pontos. É um crescimento pequeno, também pode ser atribuído à margem de erro da pesquisa, mas é um dado bastante interessante de ver como as nossas empresas estão sendo vistas lá fora, apesar, assim, não quero ser, de novo, ver o lado vazio, mas a gente continua naquele pedacinho do lado de lá do gráfico, entre os países cujas marcas têm menor confiança globalmente. Há muito tempo que a gente faz esse recorte e o Brasil não consegue se mover. Quando a gente pergunta para os brasileiros especificamente, aí a gente tem uma queda de 10 pontos. Então, por quê? Porque o brasileiro está mais diretamente ligado ao que está acontecendo às suas marcas, porque essas marcas, o comportamento dessas marcas tem uma visibilidade maior, obviamente, aqui para o nosso público. Tá bom? Então, nos Estados Unidos, as marcas vindas dos Estados Unidos também têm uma queda importante aqui no Brasil. Globalmente, também foi uma das maiores quedas. Quer dizer, toda a situação geral que acontece no país, apesar da situação econômica que está lá, mas a situação política não. Então, o quanto que isso acaba impactando, inclusive nas próprias marcas, né, nas próprias empresas, o comportamento aí não é da marca, mas o comportamento do país em si está trazendo de reflexo para a sociedade. Indo agora já para o terceiro bloco, à medida que a gente mergulha, né, nessa questão da polarização pela verdade, a gente percebeu que o que está impulsionando o declínio da confiança nos vários mercados é o que a Ako falou, que o estudo traz, que é a batalha pela verdade. Em função das várias respostas que a gente teve, as pessoas estão muito inseguras em relação àquilo que elas leem ou aquilo que elas obtêm como informação, aquilo que é compartilhado com elas. Será que é verdade? Será que eu posso confiar? Será que eu posso usar essas informações para balizar as minhas decisões, para entrar num simples debate? Então, porque eu li, porque eu sei, porque eu ouvi dizer, então, em cima disso, eu formo a minha opinião. Então, é uma situação aqui que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente que trabalha com comunicação sabe o quanto enorme, né, o grau de responsabilidade que a gente tem, que as empresas têm também, e todas as instituições, em relação ao cuidado que a gente tem que ter com a acuidade e a veracidade das informações que a gente distribui. E aí a gente vem com o dado que eu havia comentado logo no começo, a desconfiança é um fenômeno global. O Brasil está no mesmo valor, né, da média global, com uma queda de 5 pontos. Como eu falei, o ano passado a gente já tinha encontrado uma queda de 6 pontos. Em 82% dos países no ano passado já tinha esse quadro semelhante. Então, em 22 dos 28 países pesquisados, a gente registrou queda de confiança na mídia. E aí a curiosidade aqui, a China liderando a confiança na mídia. E aí eu queria fazer uma relação que a gente tem desconfiança na mídia em 22 dos 28 e desconfiança no governo em 21 dos 28. Então, aí a gente consegue fazer uma correlação do que acontece, do comportamento das pessoas, né, da percepção das pessoas em relação a essas duas instituições. Quando a gente fala de mídia, a gente faz esse estudo há 18 anos. Pensa 18 anos atrás o que as pessoas entendiam por mídia. O mundo mudou um pouquinho.
nesse último tempo. Então, a gente resolveu perguntar a pessoas o que vocês consideram, o que vocês entendem por mídia em geral. Aqui não é confiança, tá? Eu estou falando tanto de confiança. Aqui eu estou falando, a resposta que as pessoas deram são múltipla escolha. Então, 90% dos respondentes no Brasil entenderam que veículos são mídia. 40% entendem que influenciadores são mídia. E aí vai. Então, marcas, tanto sites como a própria publicidade, plataformas, que a gente considera tanto as redes sociais como os mecanismos de busca, e os curadores, que são os feeds de notícia. Então, as pessoas já entendem, que bom, que mídia é o meio, né? Então, não é só mais vamos dizer, a imprensa tradicional, mas que tudo isso faz parte do entendimento das pessoas quando a gente pergunta o quanto você confia na mídia como uma instituição. Mas existe um ceticismo em relação aos veículos de imprensa. Esses dados são de frases, né, que a gente coloca, e aí a gente pede para as pessoas apontarem o quanto que elas concordam ou não com as frases que a gente coloca. Então, 74% entendem que os veículos estão mais preocupados em atrair uma grande audiência do que em noticiar. Então, essa percepção que a gente tem em conversas de rua, a pesquisa traz. 71% concordam que os veículos sacrificam a exatidão para serem os primeiros a darem a notícia. Então, a questão do furo, a questão de não checar, levanta, sobe a notícia e depois a gente vê. E 67% concordam com a afirmação que os veículos apoiam uma ideologia ao invés de informarem o público. Quer dizer, ao invés de estar trazendo uma informação equilibrada e mais isenta. Então, sem dúvida nenhuma, né, respostas, né, esses dados mostram que a mídia não está mais, não é mais uma fonte crível de informação. O outro dado que chamou a atenção da gente é como as pessoas se veem, né? Como elas veem o outro e como elas se veem. E aí até o Coronato, uns dias atrás, quando a gente estava conversando sobre o estudo, chamou a atenção. As pessoas falam, elas acham, né, que 67% das pessoas comuns não sabem distinguir o bom jornalismo de boatos, e aqui é o dado do pessoal, né? 64% das pessoas estão sentindo elas mesmas dificuldade em saber o que é verdade ou não. E aí o que você tinha comentado, que é interessante, é que normalmente a gente costuma culpar o outro, né? O outro não sabe, mas eu sei. E dessa vez a gente está numa situação de insegurança tão grande que nem eu sei, e eu sei que você também não sabe. Um professor da USP, o Paulo Hortelado, aqui para pensar um pouco na questão que isso acaba ajudando, né, a disseminação e o compartilhamento das fake news. Ele define que o que acontece no mundo das fake news é uma guerra de informação travestida de jornalismo. Eu achei isso uma afirmação bastante forte, e o quanto que a gente tem, mas essa é a situação. Então, não vamos mudar necessariamente o nosso comportamento de consumo de informação, mas a forma como a gente consome, né? O quanto que a gente realmente não é responsável também por checar aquilo ali que a gente está lendo ou compartilhando antes de sair compartilhando de uma maneira, hoje em dia, que eu poderia considerar irresponsável. A gente deu uma olhada também no comportamento, no hábito de consumo das pessoas, e a gente perguntou para elas qual é a frequência que ela consome notícias oferecidas por veículos de grande imprensa. 39% responderam que consomem notícias vindas dessas fontes menos que uma vez por semana. 23%, cerca de uma ou mais, e 38%, uma ou mais, e, inclusive, compartilham e publicam notícias nas suas redes. E aí, para a gente, a pergunta que fica é, se só 40%, se esses 40% consomem notícias menos que uma vez por semana dos veículos de grande imprensa, aonde que eles estão se informando? Aonde que eles estão buscando dados
para balizar suas informações, ou mesmo, como eu falei no início, participar de uma conversa. Provavelmente, a gente já responde isso daqui nas plataformas, no WhatsApp, nos feeds de notícia, mas aí a situação também não é das mais favoráveis. Daqui a pouco eu trago um pouquinho de boa notícia. Que a confiança nas plataformas caiu em 21 de 28 países. Brasil caindo 5 pontos. Então, os Estados Unidos caindo, acho que 11 pontos também, isso globalmente. E 65%, quer dizer, 2 em cada 3 pessoas falam que elas recebem notícias por meio de plataformas como feeds, buscas ou aplicativo. Se eu não confio nem mais tanto na imprensa e nem nas plataformas nestas plataformas, lembrando que aí são tanto ferramentas de busca como redes sociais, como é que eu faço, né? Qual é a qualidade da informação? Como é que eu me comporto a partir desse cenário? E aí, finalmente, a gente chega aqui no mapa das fake news. O que a gente viu, a gente percebe que existe uma polarização, uma diferença de opinião, de comportamento nos vários mercados, mas o que acaba ligando os mercados de todo o mundo é uma preocupação com esse perigo potencial das fake news. A gente vê tanto países que já passaram por eleição ou que vão passar, como é o caso do Brasil, bastante preocupado com o que essas fake news podem trazer de resultado, né? 75% dos brasileiros têm a preocupação de que notícias falsas ou distorcidas sejam utilizadas como arma. Então, façam parte de alguma estratégia. Esse número global é de 70%, não é tão diferente assim. Na semana passada, eu li a coluna da Lúcia Guimarães no Estadão, e ela fala que a desinformação é um cabo eleitoral bastante poderoso. Então, aí não é só a fake news pela fake news, mas as fake news pela qualidade da não informação ou não qualidade da informação que ela traz. E ainda no W Economic Forum, a Maria Cristina Frias comentou, claro, fake news agora sempre existiu, né? Desde que o mundo é mundo, desde que as primeiras pessoas tinham um vizinho, a gente já começou aí a criar o que aqui agora tem esse nome global de fake news, mas as notícias falsas, a estratégia da desinformação sempre foi utilizada. O que impressiona agora é a velocidade e a amplitude, por causa da internet. Ontem de manhã, ocupou o tempo inteiro da conversa do Boechat na Band News com a Mônica Bergamo sobre a questão da guerra de informação que se travou a respeito da vereadora Marielle, né? Então, o que chamou a atenção foi a quantidade de informação de um lado, e foi realmente uma batalha que a gente viu. E aí, no dia seguinte, né, durante o dia, a gente vendo os grupos de mídia muito, muito empenhados e preocupados em desdizer aquilo que estava sendo veiculado. E o que, para mim, chamou muita atenção foi o caso da desembargadora no Rio de Janeiro, né, que ela pegou, ela reproduziu essa informação, e aí, quando ela foi questionada, ela não deu a resposta que a gente chama da pessoa, do especialista, né, que a gente poderia esperar como uma fonte de informação crível. Ela deu a resposta que qualquer pessoa comum poderia ter dado. Eu vi no post de uma amiga. Aí, quando você fala, não, a senhora não, né? Então, foi um exemplo encomendado para eu trazer aqui para vocês, né? O quanto que isso está movimentando a vida da gente, e o perigo, e eu acho que aí é a responsabilidade de cada um de nós, o que a gente faz e como é que a gente ajuda a combater, e, ao contrário, não ajuda a disseminar e a criar a situação que aí está. Essa perda de crença na imprensa, no geral, cria um impacto negativo para todas as demais instituições, né? Então, pelo fato das pessoas entenderem que a mídia não está fazendo o papel que ela tinha que fazer, as pessoas acabam não tendo certeza daquilo que é verdadeiro. 68% dizem quais políticos
não sabem, né, em quais políticos confiar, então a mídia poderia estar ajudando a gente nessa decisão, e a perda de confiança nas empresas, com 48% dizendo que não sabem quais marcas ou empresas essa pessoa poderia confiar. Agora, indo para a quarta e última parte, mostrei para vocês um cenário bastante conturbado, né? Eu acho que aí as instituições e os líderes têm uma lição de casa para fazer, usar essas informações, dormir em cima delas e pensar, né, como usar essas informações para as melhores tomadas de decisão. Aqui a gente vê, tradicionalmente, a gente olha esse quadro e a gente vê aqui a gente pergunta em quem as pessoas mais confiam para poder obter informações de uma empresa ou instituição. A gente teve uma queda muito grande da pessoa comum, que é a pessoa de quem eu compartilho informações que eu vejo nas redes sociais, como também a pessoa para quem eu pergunto se gosta daquela marca de geladeira, o que ela achou daquele carro, em que médico que ela vai. Então, é a pessoa comum. Apesar da queda grande, né, de mais de 10%, ainda é a fonte de confiança, ainda é a líder, ao lado dos especialistas. Então, nesse momento, o que a gente vê? Mesmo com uma queda dos especialistas técnico e especialista acadêmico, a gente acredita que esses especialistas, nesse caldeirão aí de desconfiança, vão poder achar mais espaço, porque são pessoas especialistas, ao contrário do exemplo que eu dei para vocês agora recente, da desembargadora, mas, sendo especialistas e sendo técnicos, ajuda as pessoas a decidirem, né, se elas realmente vão poder confiar nessas pessoas. E aí a gente vê algumas subidas, né, o analista financeiro crescendo, a autoridade de governo, CEO crescendo, e os jornalistas crescendo também. E aí é interessante, e eu imagino que vem a pergunta, puxa, a mídia cai, jornalista cresce. Tá bom, já estou adiantando. O que a gente vê nessas outras, né? As empresas também caem, CEOs crescem, mídia cai, jornalista cresce, governo cai, autoridade cresce. Existe uma desconexão muito natural que a gente convive, né, aqui no nosso país, que não existe essa forte ligação da pessoa com a instituição que ela representa. Então, tem os políticos que eu gosto, mas não necessariamente eu gosto do partido que ele representa, e assim por diante nesses demais. Dos CEOs eu vou comentar um pouquinho mais para frente. E outro dado que a gente vê que teve, continuando, né, com a questão da boa fase dos jornalistas, não foi encomendado só porque você veio, Coronato, você já viu que isso já estava. A gente tem um aumento de credibilidade de jornalista, um aumento de 2 dígitos, né, em 20 dos 28 países. Isso reforça a recomendação que a gente sempre faz, e a gente acredita na importância do bom relacionamento, né, da manutenção do bom relacionamento com esses profissionais. Agora, começando a ter um pouco mais de alento, a confiança das pessoas o crescimento, né, o nível de confiança das pessoas em seus empregadores é um fenômeno mundial. O Brasil está com 72 pontos, que é o mesmo valor da média. Aqui, mais para frente, a gente vai ter um recorte que fala especificamente da confiança dos empregados nos seus empregadores. Então, aqui a gente pode fazer aquelas contas, né? As empresas estão com 57 pontos no nível de confiança, a expectativa dos empregados é forte também. Que tipo de estratégia que a gente pode desenhar utilizando essas informações? Esse mês, o CEO da BlackRock, que é uma das maiores gestoras mundiais de fundo, ele afirma, né, que as pessoas perderam totalmente a confiança nos governos, então faz parte agora do rol de obrigações da iniciativa das empresas, tanto públicas como privadas, não só de responder às nossas ansiedades, mas de atender também. Um dado que a gente trouxe, repetindo aquela divisão que a gente fez lá no começo, que a gente vê que, em países com grande perda de confiança, a confiança do empregador é maior do que o dado contrário. Então, isso mostra se, no geral, as pessoas não estão confiando, aonde elas vão se segurar? Nas empresas. O que a gente tem pela frente? Uma bruta lição de casa, porque aí não é mais uma questão de quero ou não quero assumir esse papel.
a sociedade já espera que a gente faça esse papel, né? E aí espera-se que as empresas liderem, né? A confiança é a base da crença nas lideranças, e aqui os CEOs tendo um papel bastante importante. 2 anos atrás, a gente trouxe um recorte da confiança nos CEOs. E naquela época a gente falava, gente, é uma janela de oportunidade, cresceu para caramba a confiança nos CEOs. Vamos lá, CEOs, se exponham. O Richard, na época, falou, saiam da toca. E aí, a agilidade das empresas não é tão grande. Ou a expectativa das pessoas é muito maior. Passou um ano, pá, despencou brutalmente. No Brasil, a confiança nos CEOs tinha crescido, caiu 18 pontos, pá. E esse ano a gente vê, olha, uma luzinha de novo aparecendo. Então, os CEOs subindo 4 pontos e aí com uma grande responsabilidade, por exemplo, por construir confiança na empresa, de acordo com 65% das pessoas que responderam. E 60% afirmam que os CEOs devem liderar mudanças ao invés de esperar que o governo as imponha. Quer dizer, muito além do que prestar os serviços a que a empresa foi destinada, né, foi fundada para tal, ou oferecer os produtos que ela fabrica. Ainda para citar a Luísa, no evento da semana passada, ela não viu o estudo ainda, mas ela fala, ela entende que as empresas, sim, têm obrigação não de substituir o governo, mas de contribuir, de colaborar. Mas mesmo nessa situação aqui, onde a gente vê já uma oportunidade, né, para os CEOs voltarem a aparecer, continua existindo esse ceticismo. Então, de novo, são frases que a gente coloca e as pessoas informam o quanto elas concordam ou não. 62% concordam que companhias só pensam em si mesma e em seus lucros elas estão destinadas ao fracasso. Quer dizer, companhias que não são sociais, elas não são bem aceitas pelas empresas. E 53% concordam com a afirmação que os CEOs são motivados mais pela ganância do que pelo desejo de fazer uma diferença positiva no mundo. Quer dizer, aí o papel dos CEOs sendo sincero e verdadeiro, né, o papel social das empresas, e dos demais porta-vozes também, que representam a empresa, quando participarem de conversas, trazerem a mensagem do impacto que essas empresas estão causando na sociedade. Não é só atender o acionista, não só o shareholder, mas o stakeholder também, né? É o cliente, é o empregado, é a comunidade onde essa empresa atua. E aqui agora a gente já indo quase na conclusão, nesse mar revolto aí que a gente trouxe, a gente sugere 6 passos, né, 6 caminhos para as corporações trilharem, e uma muito ligada à outra. Então, vá além do seu negócio, quer dizer, a questão de ser uma empresa social, de fazer mais do que simplesmente está escrito na sua razão social. A sociedade espera isso, tanto das empresas públicas como das empresas privadas. Não é só mais oferecer um bom serviço ou um bom produto. Isso já faz parte. Se você não fizer isso, não tem razão de existir. Então, essa tarefa está cumprida, agora você tem que fazer muito mais. A expectativa da sociedade é muito maior. Crie estratégias de construção de confiança específicas para o seu mercado. Lá no começo eu falei para vocês, existe uma polarização, os mercados se comportam de maneiras diferentes, vamos ter que respeitar essas culturas e não necessariamente agir sozinhos. Vamos agir junto com segmentos, unir os segmentos, unir mais forças. Se posicionar sobre questões importantes para a sociedade. A estratégia do em cima do muro não funciona mais se o objetivo for construir confiança. As pessoas que trabalham na empresa, as pessoas que consomem a empresa, que se relacionam, elas querem saber
que você pensa disso? Como você age em relação àquilo? Qual é a sua política de diversidade? Qual é a sua política de empoderamento feminino? E todos esses temas que a gente vê ultimamente. Então, não é só mais um programa interno, mas eu contar para todo mundo o que eu empresa, né? Eu CEO, contar para todo mundo o que eu estou fazendo em relação a isso. Informar e engajar seus públicos, tanto interno como externo. A gente viu na questão aí dos especialistas, né, os quanto esses especialistas podem ser usados como embaixadores, né, como para transmitir as mensagens das empresas. Eles têm que saber o que essa empresa pensa, para onde essa empresa vai, para então eles serem, né, porta-vozes de qualidade. E aí informar engajando seus públicos, no item anterior, é a questão da transparência e da agilidade. Então, não é só... É uma lição de casa enorme, né, que a gente tem para fazer. A gente tem que pensar o que a gente vai fazer a mais. Esse a mais tem que ser de verdade, a gente tem que contar para as pessoas, a gente tem que se posicionar. Isso tem que ser rápido e tem que ter acuidade. Fácil. E aí a gente vai, bom, por meio desses porta-vozes que a gente preparou e que eles são críveis, a gente consegue engajar toda a organização para tentar mudar esse cenário aí que a gente vê não tanto favorável. E agora sim, para concluir, como a gente viu no vídeo, no vídeo inicial, a confiança ela permeia as sociedades mais estáveis. E ela é realmente um dos vínculos mais valiosos, né, que a gente vê que existe entre a sociedade e as instituições. Então, a gente realmente acredita que, se as nossas expectativas de integridade, honestidade começarem a ser atendidas, se a gente tiver essa real percepção, a gente vai começar a trilhar um caminho para melhorar essa situação que a gente traz aqui hoje para vocês. E aí, sinceramente, espero que ano que vem a gente traga dados mais positivos e que a gente comece a ver uma tendência de melhoria. Eu acho que o call to action está sendo feito e o estudo convida para isso também. Tá bom? Muito obrigada. Peraí, meus papéis. Bom, dando sequência, a gente, como o Yakov comentou, a gente está sendo assistido também pelo pessoal no Facebook, e aí eu queria fazer um estímulo, né, pedir para as pessoas interagirem com a gente, e aí pedir para contar o que as pessoas têm feito para discernir o que é verdade e o que é mentira, sabendo que as fake news estão confundindo as pessoas, contribuindo para a queda nos índices de confiança nas instituições. Como é que vocês, que estão numa rede social assistindo a gente, conseguem fazer para discernir, né, nesse volume gigante que a gente tem de dados que circulam para as redes sociais, o que é verdade e o que é mentira. Então, dando sequência, eu queria chamar, por favor, o Edu, do Reclame Aqui, para sentar aqui com a gente, e o Marcos Coronato, da Época Negócios, o Edu Alves, até o final de... Edu Neves, desculpa, que até o final de 2016 era o responsável pelas áreas de gestão estratégica, operacional e de tecnologia do Reclame Aqui. Em 2017, assumiu o desafio de se tornar CEO da holding Óbvio Brasil, grupo que controla a marca, além de outros negócios voltados ao social good e inovação, estando responsável pela análise de investimentos e parcerias estratégicas. Ele atua como empreendedor no mercado de tecnologia da informação há mais de 20 anos e também como consultor e palestrante com especial foco em marketing de atendimento, procurando aprimoramento da importância da inserção ativa dos consumidores na definição das estratégias de negócio. O Edu é um fã dos nossos estudos, então, para a gente é muito legal ter você aqui para debater com a gente. E o Marcos Coronato, da Época Negócios, é jornalista, cobre economia há 20 anos, é editor executivo das revistas Época Negócios e Pequenas Empresas e Grandes Negócios, e já tratou de temas como negócios, inovação, mercado de trabalho, macroeconomia. Está baseado em São Paulo e Brasília, em veículos como Época, Exame e Agência Estado. Certo? E aí eu queria pedir, como a gente tinha comentado, a gente pode começar pelo Marcos, que você comentasse, né, desse o teu ponto de vista em relação a tudo
que a gente viu. Tá bom? Por favor. Por favor, fica super à vontade. Eu queria propor, primeiro, para a gente se engajar com esse cenário aqui que está desenhando, que é claramente uma crise de confiança global, e lembrar de dois conceitos que eu acho muito elegantes, que foram formulados nos últimos anos, por dois pensadores que alcançaram um status de pensadores pop, talvez sejam muito batidos já para alguns de vocês, mas eu acho interessante a gente se armar dessas ferramentas intelectuais. Uma delas um desses conceitos é a modernidade líquida, do filósofo sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Ele propôs isso bem no comecinho deste século, bem na virada do milênio. E tem muita gente que associa isso como simplesmente uma aceleração de tendências, ficou mais difícil aprender as coisas, porque a realidade está mudando muito rapidamente. Mas é mais que isso, o conceito é mais sutil e mais poderoso do que isso, porque ele fala não é de uma aceleração, como já havia sido percebido na segunda metade do século XX. Ele está falando de uma mudança de estado mesmo, em que se torna impossível a gente apreender as tendências, ou o que é moderno, ou a mudança, seja na arte, na política, no comportamento, na filosofia, e a gente passa até como tentar aprender, consolidar água, realmente, porque quer dizer, é uma mudança de estado. Então, a gente tem que pensar em novas formas de lidar com a velocidade das transformações. E outro conceito aí proposto mais recentemente, aí finzinho de 2016, começo do ano passado, que eu achei muito poderoso também, principalmente por cobrir mercado de trabalho há muito tempo, que é a classe dos inúteis, proposto pelo historiador israelense, o Harari, que também nos levou a pensar que é um outro tipo de coisa. A gente já vê ao longo da história, a gente vê os resultados, se você pensar em grandes populações passando por privações, os efeitos de desemprego em massa, ou de fome, ou de outro tipo de privação material. Isso tem consequências trágicas, a gente vê historicamente. Mas o Harari está falando agora de outra coisa. Você pode ter grandes populações minimamente protegidas por algum tipo de rede social, por algum tipo de integração à sociedade, que as pessoas não necessariamente passando por privação material extrema, mas recebendo uma mensagem muito dura, que é o seu tipo de conhecimento é inútil, ou você não tem nada... você não tem nenhuma contribuição importante a dar para esta sociedade. E isso, caso ele mesmo faz a ressalva de que, olha, diante de ondas tecnológicas, esse alerta acontece desde sempre, de que isso aí pode ter consequências ruins. Então ele mesmo brinca com ele, é como a fábula do lobo, sempre que vê uma nova onda, alguém alerta, olha o lobo, mas ele mesmo fala, bom, mas isso não quer dizer que o lobo não exista, que ele não possa nos pegar em algum momento. Então, realmente, estamos diante de mudanças que são muito difíceis de aprender ou impossíveis de aprender neste momento. Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades de mudanças. Também em 2017, o professor Bauman morreu também. E como uma forma de só olhar para o passado recente, que eu acho que alguns fenômenos que nos levaram a essa situação, eu fiquei pensando, se a gente for olhar só pelo prisma econômico, que não é de jeito nenhum único, mas só assim, é o enfoque pelo qual eu costumo observar os fenômenos, eu fiquei pensando em algumas mudanças recentes. Eu peguei 2008 para cá, só para ficar redondinho, de 2008 a 2018, e a gente vai vendo justamente esse tipo de estudo. Eu acho que a qualidade dele está justamente porque ele levanta mais questões interessantes do que se propõe a dar respostas fechadinhas. E esses fenômenos importantes que vem acontecendo, eu peguei 5 deles, desde 2008, cada um deles levanta muito mais questões e é sucedido pelos seguintes, sem que a gente tenha tempo de pensar nas respostas, de que tipo de ordem, ou de configuração resolve as coisas, assume o lugar da configuração anterior. Então, a gente ficou pensando, em 2008, eclode a crise global causada originalmente pelas hipotecas ruins americanas. Essa crise se espalha, ela nasce no mercado financeiro, mas ela se espalha muito rapidamente para o setor real,
atingindo empregos e renda pelo mundo inteiro. Ela é agravada, meses depois, por uma crise fiscal, né, na Europa, de governos europeus, que, de repente, faz a gente pensar, será que mesmo governos, né, de economias gigantes, como a França e a Espanha, será que esses governos conseguirão honrar as dívidas que eles estão fazendo? É um tipo de questionamento que muda completamente, né, a lógica que a gente está acostumado a observar no mercado financeiro. Né? Essas consequências vão se espalhando, atingem o mercado de crédito, que resulta numa seca de crédito brutal e muito repentina no Brasil, por exemplo, que nos dá uma nova dimensão de como, né, do grau de interconexão dos mercados naquele momento. Pouco tempo depois, em 2011, a Standard & Poor's retira do governo americano, dos títulos de dívida do governo americano, aquele status de referência máxima de segurança como ativo global. Era o momento em que a gente tinha, né, numa régua, né, numa escala, aquilo ali era o 10 de segurança, né, títulos do Tesouro Americano. De repente, a agência classificadora de risco fala que não, isso aqui, basicamente, a nossa escala não tem mais uma referência máxima. Não tem nada que possa substituir aquilo. É engraçado porque várias pessoas, a gente vê as tentativas de consertar as coisas. Então, por exemplo, as agências de classificação de risco em si já estavam em xeque, né, por causa de escândalos ali no início dos anos 2000. Muita gente pensava, mas quem ainda leva a agência de classificação de risco a sério? E a gente percebe uma década depois que, meu amigo, não temos nada para colocar no lugar. A gente continua olhando o que as agências de classificação de risco estão fazendo porque não apareceu um mecanismo que a substitua. E muita gente também ansiosa naquele momento para olhar, ok, então qual ativo vai substituir, né, os títulos da dívida do governo americano? E a resposta, a não ser que você faça negócios com Marte, não temos o que colocar no lugar aqui. Perdemos essa referência e não há outra para colocar no lugar. Passa um pouquinho de tempo. Antes que a gente tenha as respostas para tudo isso, um pouquinho de tempo depois, 2013, o Partido Republicano Americano nos apresenta, né, duas expressões que desde então passaram a fazer parte do nosso cotidiano, do debate econômico todo ano, que são a proximidade do abismo fiscal, do fiscal cliff, e a possibilidade de simplesmente parada, colapso dos serviços públicos do governo mais rico do mundo, né, o shutdown. E desde então estão nos debates. Todo ano a gente tem essa discussão. Será que o Congresso vai permitir que o governo americano amplie o seu limite de dívida ou não? Vamos bater nesse limite, cair no abismo fiscal, né, num país gigante, que é um país desenvolvido, tem uma população de dezenas de milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, e todo ano a gente bate nessa possibilidade de colapso dos serviços públicos. Né? Nos últimos tempos ficou um pouquinho mais divertido ainda, porque tem um presidente americano que brinca com isso, né? Que fala praticamente, não, eu torço, quero mesmo que tenha o colapso em algum momento para a gente ver o que acontece, vamos pagar para ver. Né? Mais recentemente, em 2016, a gente tem outro fenômeno, né, que pouco antes era impensável, que é uma das maiores economias do mundo, o Reino Unido, saindo da União Europeia. O fenômeno em si é impactante, mas também o processo, né? Quer dizer, a gente teve pesquisas de opinião nos meses que antecederam esse voto que nos diziam que isso não ia acontecer. E aí a votação ocorre e nos surpreende a todos. Meses depois, o fenômeno, né, gêmeo se repete nos Estados Unidos, com o Trump vencendo a eleição, depois de seguidas pesquisas de opinião, pesquisas eleitorais, nos dizendo que ele não venceria. De novo, então, como que é o jeito correto de fazer pesquisa eleitoral, pesquisa de opinião atualmente? Não sabemos, né? Não temos nada que substitua com precisão os métodos com que nós estávamos acostumados a lidar. Então, enfim, como aí por ser vício pessoal profissional, eu nem tenho o hábito de ficar tentando olhar o copo meio cheio. Eu acho todas as questões interessantíssimas, né, e pretendo me rolar com todas elas, né, brigar com todas elas, né, no futuro próximo. Mas enfim, é uma questão que todos temos que enfrentar isso, que é o número de questões relevantes, né, globais, complexas, estão aumentando. A velocidade das respostas não acompanha nem de longe. E aí temos uma coisa pior, que é todo mundo que se engaja seriamente em debate público, pode ser governante, político, imprensa, empresa, executivo, você não tenta oferecer respostas simplistas para questões complexas. Você admite a complexidade e tenta lidar com a complexidade. Quem tenta oferecer resposta simplista para a questão complexa, normalmente é quem? É o mal-intencionado. É o autoritário, o ditador, o manipulador,
pode ser o executivo mal intencionado, pode ser o veículo, né, de mídia falso que gera fake news. Então, esse tipo de ator vem para frente do palco nessa ansiedade. Diante de questões complexas, vai haver muita gente se propondo a oferecer respostas simplistas. E aí, se a gente não tem as respostas para as questões, uma obrigação que a gente tem que ter é, pelo menos, se resguardar contra esse tipo de oferta, né, de respostas simplistas nesse momento. Bom, isso. Bom, eu vou intencionalmente estreitar. Vou falar primeiro porquê de eu estar aqui. Há um ano atrás, quando eu assumi essa posição no Reclame Aqui, eu tive a grata surpresa de ser convidado por uma organização americana que atua como um veículo de trust e solução de conflitos nos Estados Unidos há mais de 100 anos. E nos localizaram e nos convidaram para estarmos lá e falar sobre a nossa experiência no mundo digital e com os millennials e no mercado emergente, e que eles não conseguiam se mover. E eles estavam muito impressionados com o Reclame Aqui. E quando eu cheguei lá, nas reuniões que a gente teve de imersão e compartilhamento de informação, eu encontrei o estudo da Edelman em cima da mesa. E sabe quando você tem uma revelação? Eu olhei e falei, nossa, está tudo aqui. A lógica do que a gente fez nos últimos 18 anos do Reclame Aqui, pouca gente sabe, esse ano vai completar 18 anos, que ele foi idealizado, 17 que o site foi para o ar, estava resumido, né? Primeiro porque a história do Reclame Aqui foi construir confiança sobre si mesmo. Para você ser um trustee, você precisa ser trusted. Então, o nosso esforço é contínuo, é todo dia. Nessa hora, nós somos mais Facebook. Nós somos a mídia, nós somos aquele que apura e compila dados, e, por isso, a gente tem que ser confiável. A gente vai ser questionado o tempo todo, isso faz parte do que a gente é, e a gente tem que entender isso. Então, essa é a minha paixão pelo estudo da Edelman, porque eu acho que é a nossa vida, a nossa história, e vai ser por muitos anos. O Reclame Aqui, hoje, não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem, nos últimos 12 meses, nós tivemos 1 bilhão de páginas vistas e mais de 100 milhões de visitantes únicos. Então, desses visitantes, 70% são pessoas procurando informação e 30% são pessoas que têm algum problema. Ou seja, elas estão procurando informação no Reclame Aqui para tomar uma decisão de compra de um produto ou de um serviço, ou a contratação de um serviço. E elas estão procurando que informação? Informação dada por outras pessoas, que têm que ser curadas por nós, junto com as empresas que recebem as reclamações, e compiladas no indicador que muda todos os dias. Então, se nós estamos falando de fluidez, nós somos a fluidez desse mecanismo constante de apuração de reputação e geração de confiança. O que a gente tem observado constantemente? A gente tem observado que há um certo temor, e o temor do mercado e de muitas marcas está posicionado na sensação do controle. Então, de novo, concordo em gênero, número e grau com a questão da fluidez. E o que me impressionou no estudo da Edelman de um ano para o outro foi a vertiginosa queda no mercado como o mercado americano. O mundo americano, né? O mundo dos Estados Unidos, como que a convergência da sociedade se deu de forma tão rápida. Quer dizer, alguns fatos ocorridos 1 ano depois já tinham refletido um reposicionamento de uma mente coletiva completamente. E isso se dá por um mecanismo que está apenas começando. Então, se a gente, quem gosta, e aí já digo, vim desse mercado de tecnologia, a multiplicidade da performance que ocorreu, a progressão geométrica da performance que ocorreu nos processadores e ocorreram nos meios de comunicação, estão ocorrendo agora no mundo do software, que cada hora vai ter mais aplicativos, cada hora vai ter mais forma de compartilhar informação, cada hora vai ter mais forma de se comunicar, e não é por isso,
E é por isso que as empresas de tech também estão lá no topo, porque elas conseguem entregar muito rápido e de uma forma muito ajustada a essa expectativa da sociedade o serviço. Tem muito a ver. A gente fez uma pesquisa interna e perguntou, a gente se preocupa muito com isso, por que você dá a sua informação para a gente? E a maior parte das vezes as pessoas dizem, porque vocês são úteis na minha vida. Eles não dizem porque vocês são pessoas de conduta ilibada, porque isso é nossa obrigação. Isso não é nosso diferencial. As pessoas dão a informação, elas confiam porque elas têm algo muito claro que elas recebem em troca, né? O outro ponto muito importante é que cada vez o mundo vai ficando mais digitalizado, cada vez os serviços vão ficando mais automatizados e as pessoas gostam disso, então a tendência é que as marcas cada vez automatizem mais os seus serviços. Então, realmente, eu vou apertar um botãozinho na minha geladeira e vai chegar suco de laranja. Vou apertar um botãozinho na área de serviço, vai chegar sabão em pó e eu vou achar isso ótimo, porque eu estou saindo de casa, abri o armário, vi que não tem, aperto um botãozinho, vou trabalhar, volto no fim do dia, o sabão em pó está lá e está tudo certo. E vou fazer isso com o serviço de arrumar minha máquina de lavar, e assim eu vou achar que está lindo. Isso é irreversível. E o que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Tem a ver porque a marca, ao mesmo tempo, está se distanciando do convívio humano com as pessoas. E o convívio humano com as pessoas se dá, hoje, muitas vezes, quando tem um problema e eu preciso ligar no Customer Service. E aí, qual é a construção que essa marca fez com aquela pessoa que fala, alô, marca fulano de tal, bom dia? Normalmente ela é uma quarteirizada, quinteirizada, ou não, mas ela não tem a menor noção de branding, e ela está fazendo branding. Branding, primeiro, que é gerúndio, né? E cada dia mais gerúndio, e a gente vai ter que colocar reticências no fim quando escreve, porque ela dura alguns segundos. E a gente percebe também nos textos, na análise de textos escritos no Reclame Aqui, vocês podem até sortear qualquer marca e ler um pouco as reclamações, que as pessoas se dirigem e criticam, às vezes, o atendente, criticando a marca diretamente. Ela não sabe, não quer saber e não faz questão de compreender que tem uma operação ali. Ela está falando com o CEO. Então, naquele momento, uma pessoa que ganha 2 salários mínimos agora fala em nome da sua marca. Com uma pessoa que está hiperconectada, que fala para muitos. E, de repente, um problema de operação, quer fazer análise da concorrência, lê a reclamação do seu concorrente no Reclame Aqui. Está lá, todos os problemas classificados, vocês vão achar até os problemas de operação e os problemas crônicos e repetitivos. O problema não é só que desligam o telefone. Se eu perguntar assim, alguém aqui já teve problema para cancelar um serviço online, para cancelar qualquer serviço usando um sistema de contact center, de call center, a maioria vai falar que ficou horas no telefone. E isso é branding, né? Então, isso está construindo todo dia, toda hora. Então, qual é o window marketing que a empresa faz quando ela constrói branding? E aí a gente está de novo falando sobre controle. Não há controle. Então, os mecanismos pensados para publicidade não vão funcionar em relações. Porque não há tempo de controlar um cenário. Não há tempo de construir, produzir, liberar, aferir, medir. Eu estou dizendo que a publicidade vai desaparecer? De jeito nenhum. Ela tem o papel dela, mas ela não vai funcionar no contato diário com as pessoas e com as marcas. A gente conversou um pouco antes de entrar aqui sobre as companhias aéreas que as pessoas sorriem o tempo todo. Bem-vindo a bordo, alguma coisa. E eu brinquei, mas isso é um fato real, essas pesquisas mostram nos Estados Unidos. Os atendentes de voo choram nos banheiros. Se recompõem e voltam para atender as pessoas sorrindo. Isso é insustentável. Então, nós estamos falando de uma revolução na forma que se constrói empresas. Então, os CEOs, eles realmente, antigamente, talvez um CEO seria analisado pelo mercado de capitais. Talvez um conselho de administração escolheria um CEO baseado na performance, no histórico dele, e como o mercado de ações enxergaria
a chegada dele até essa posição na companhia. Hoje, talvez tenha que perguntar se ele gosta de cachorro, se ele tem algum passado violento, o que ele acha da liberdade de expressão, ou não, depende do mercado que ele vai atuar. Então, o CEO realmente ele é um embaixador da marca num nível nunca antes visto. Não adianta nada os MBAs e as imersões em especialização de negócio que ele tenha, se ele não tiver a condição de falar como ser humano. Se a gente imaginar o que vai acontecer nas próximas semanas, a partir de toda essa questão que está acontecendo com o Facebook, eu digo, a frase inicial que o Mark Zuckerberg falar, de tudo que isso está acontecendo, vai definir o destino do Facebook. Alguns anos atrás, uma companhia aérea arrastou alguém para fora do avião, quebrou o queixo da pessoa. E aí ela só perguntou o quê? Perguntou o que eu fiz de errado. E a atitude foi o quê? Nós erramos. E a partir daí a onda da crise começou a desaparecer. Porque é isso, ninguém espera que as pessoas não errem, ninguém espera que as marcas sejam perfeitas, ninguém espera que os CEOs sejam perfeitos. As pessoas esperam transparência e atitude. Não é? Então, esse é outro fato que a gente tem visto muito frequentemente. Obrigado. Para a gente começar agora, perguntas da plateia. A gente tem os microfones, se alguém quiser fazer a primeira pergunta, estrear o microfone. Senão eu já começo eu fazendo uma. E aí vocês têm mais coragem. Vou começar com o Coronato. Pode ser, Coronato? A gente viu na pesquisa que no Brasil 67% das pessoas não sabem distinguir, afirmam, né, que não sabem distinguir o bom jornalismo de boatos. Como é que você vê isso, né, sendo um representante de um veículo, e o que a mídia pode fazer para mudar esse quadro? Tá bom. Você tem 1 hora para responder. Bom, o problema aqui no Brasil é que a gente tinha questões anteriores ainda, um país ainda com hábitos de leitura muito precários, né, com hábitos de consumo de informação muito precários, uma população, né, que lia pouco, que não tinha ainda o hábito de consumo organizado de informação. E aí nós fomos, né, pegos uma onda de mudança, né, que exige uma adaptação muito acelerada. Uma população que ainda não estava acostumada nem, né, com o consumo organizado de informação pelos meios tradicionais, e agora, de repente, você tem, né, toda uma infinidade de possibilidades de cada cidadão. Jornalistas tendem, que bom, a responder de maneira obsessiva, que é: vamos fazer bom jornalismo, vamos fazer bom jornalismo. Não existe, né, outra coisa que o profissional possa fazer, né? Isso aliás, tem um bom, gosto muito daquele slide que você for, o presentinho que tem ali no meio da apresentação, que é a figura do jornalista, né? Há uma confiança crescente, né, na figura do jornalista. Então, o profissional tem que continuar fazendo bom jornalismo e se adaptar. O trabalho dele tem que ser apresentado, né, em cada vez num número maior de plataformas, né? Os veículos de comunicação vão ter que criar novos modelos de negócio que contemplem essa nova realidade. Mas, no final das contas, o que é o bom jornalismo não está em xeque, não está sendo redefinido. Nessa prática tem um conjunto ali de crenças já muito consolidado e que tem que ser colocado em prática com obsessão. Nessa dificuldade da população em diferenciar o que é jornalismo sério e o que não é jornalismo, né, nos leva a fenômenos surpreendentes. Eu fui surpreendido para o bem, por exemplo, em anos recentes, com um fenômeno. Eu fiz questão, quando a gente estava tendo aquelas passeatas contra a Dilma e a favor da Dilma,
nas ruas, quando a gente estava no auge, no momento mais intenso, mais acalorado do debate, antes da votação do impeachment dela, eu estava coordenando equipes, né, que participavam da cobertura dessas passeatas, mas eu fiz questão de ir para a rua também, junto com os repórteres, né, do chão, do meio das manifestações, como elas eram. E eu via protestos muito agressivos contra o mesmo veículo de comunicação, ora, gente acusando aquele veículo de ser de esquerda e gente acusando o veículo de ser de direita. Eu quis interpretar, quer dizer, era assustadora a agressividade das acusações, mas, do outro lado, eu acho que a gente está fazendo uma coisa de certo. Se eu recebo acusações dos dois lados, né, nenhum dos dois lados acha que eu estou torcendo por ele, e não é papel da imprensa torcer por um dos lados, ok, eu achei, tá bom, acho que eu fico confortável, aceito, tá, as duas acusações, e porque o papel era cobrir. De novo, o papel da imprensa não era oferecer respostas simples para questões extremamente complexas. Né? É você tentar, é o primeiro rascunho da história, numa das definições de jornalismo. É você tentar lidar honestamente com realidade complexa, em transformação. Então, assim, a resposta era continuar fazendo jornalismo sério, que obedece a princípios que não mudaram, e tentando se adaptar a hábitos de comunicação e de consumo de informação diferentes. É isso. Essa questão da confiança nas pessoas estarem diminuindo e aumentando, né, na mídia, que é positivo. Eu queria saber se você já tem alguma avaliação sobre a mudança de algoritmo de fake news, né, no Facebook, se isso pode prejudicar, de certa forma, o trabalho de não deixar que as fake news se alastrem, uma vez que aí as notícias dos veículos de comunicação, né, que tem um certo compromisso com a apuração, se isso pode prejudicar aí nos próximos meses que a gente tem um período de eleição, né? Você já tem uma avaliação nesse sentido? Enfim, o algoritmo muda regularmente, né, do Facebook. Eu não acho uma situação muito ruim que a sociedade e veículos de comunicação confiem e dependam de decisões do Facebook, que as pessoas estão tendo decisões de negócios. E, assim, o Facebook tem, né, a liberdade que qualquer organização tem, em parte, para tomar decisões de negócios que sejam as melhores para ele, para os resultados daquela companhia. O Facebook tem uma responsabilidade, e que o Facebook hesita muito em assumir, por ser uma plataforma, né, é um marketplace, a situação é ruim, mas de consumo de informação, que está ali. Então, o Facebook tem uma série de responsabilidades que eu acho que eles deveriam assumir e eles não assumem, até o momento. Isso é uma questão. Por outro lado, eu também não acho correto que se deposite no Facebook. Olha, Facebook, calibre o seu algoritmo simplesmente pensando no interesse da sociedade. Não acho que seja uma expectativa realista para se depositar, né, numa organização. Uma mudança recente que a gente viu foi eles darem prioridade, por exemplo, para o que é compartilhado pelos seus amigos, família, né, contatos individuais próximos, em detrimento de informação compartilhada por organizações. Muita gente criticou o Facebook por isso, por exemplo. Eu não acho que seja, sabe, que eles possam ser criticados por isso. O Facebook tem 300 decisões ruins no histórico deles. Essa, especificamente, eu acho que está no escopo, ok, de decisões que uma organização pode tomar. Para frente, a gente tem agora um risco sério. Vamos ver, como vai ser, né, a primeira eleição no Brasil, depois que a gente vê como que agem, né, praticamente exércitos, né, de hackers, de organizações mal intencionados e bem organizados, dispostos a torcer e usar esse algoritmo para alcançar um determinado, né, um determinado objetivo, que pode ser a eleição de um candidato. Vai ser a primeira vez que a gente aqui no Brasil enfrenta essa situação, né? Espero que o Facebook perceba, né, a dimensão da responsabilidade e do impacto que a companhia tem nas decisões da população. Bom. Queria acrescentar só uma reflexão. Na fala inicial do Marcos, ele até mencionou o Harari, né, o historiador. Outra coisa que o Harari fala muito nos livros dele é sobre
do ponto de vista dele, o que realmente permitiu que o ser humano seja o animal que domina o planeta não é uma maior inteligência ou a capacidade de construir ferramentas, sino a capacidade de contar histórias. Porque através das histórias é que você consegue que milhares de pessoas trabalhem de forma colaborativa. Outros animais conseguem colaborar entre 8, 10, 12. Só o ser humano consegue juntar centos de milhares de pessoas trabalhando juntas porque compartilham uma história. E ele até dá como referência dessas histórias as religiões, né? Ele particularmente não é religioso, então ele vê a religião só como uma história que junta as pessoas. E eram histórias baseadas em crenças. Acho que ao longo dos anos a gente começou a acreditar cada vez mais histórias baseadas em fatos. E agora os fatos estão em questionamento. A gente vê claramente que tem uma crise de confiança nesses fatos, algoritmos, etc. Dá para confiar ou não nos fatos. E eu comparo isso com uma experiência interessante que tive semana passada. Acabando de chegar aqui na empresa, tive a chance de participar do encontro global da Edelman. E uma das coisas que eles fazem sempre nesse encontro global é convidar vários CEOs externos de outras empresas para falar. E senti uma fala muito forte, uma consistência de ponto de vista entre esses CEOs sobre o conceito de liderar por valores. E que cada vez mais CEOs modernos estão baseando sua liderança em valores. No que eu acredito, quais são meus valores e quais são os valores que eu acredito que minha empresa deve ter. É interessante porque, de alguma forma, é uma volta à crença, e menos a fatos. E talvez os consumidores das marcas e das empresas acabem sendo aqueles que compartilham valores com a empresa, que dividem esses valores. E os funcionários das empresas sejam pessoas que acreditam nos mesmos valores do que o CEO. E acho interessante, é um pêndulo, né? No que o mundo vai acreditando. Se a gente deixar de compartilhar histórias, isso vai destruir a sociedade humana. Ou seja, baseado no que o Harari fala, não vamos ter mais coisas que compartilhamos e que nos permitam trabalhar juntos. Talvez essa seja a época dos valores nesse sentido, porque pelo menos o valor é inquestionável. Eu acredito em tal coisa, se você acredita em outra, parabéns. Mas não tem um fato que é questionável. É o que eu acredito, é o que você acredita. E as pessoas que acreditam no mesmo vão se juntar e vão ser todos fiéis consumidores de uma marca ou todos fiéis funcionários de uma empresa. Então, eu acho que essa é uma reflexão interessante quando a gente pensa em trabalho de comunicação, de marketing, de branding. Realmente, quanto a gente no dia a dia relembra e repensa quais são os valores das nossas marcas, da nossa empresa e que tipo de pessoa vamos atrair para nossas marcas que compartilhe esses valores, independente de um benefício específico, de uma característica, de um novo modelo que a gente esteja lançando no mercado, quais valores vão formar um grupo de fãs da nossa marca e da nossa empresa. Antes de voltar o microfone para o público, eu queria emendar nessa tua fala uma pergunta para o Yakov. Onde você acha que entram as causas empresariais nesse contexto? A gente falou aqui valores pessoais e onde que entram as causas e se a sociedade está mais crítica em relação à atuação das marcas nesse sentido? Se a gente pegar o retrospecto, né, da responsabilidade social corporativa, né, uma história muito recente, uma história que ainda pode ser contada em décadas, né, ela começou com questões muito básicas, né, 2 dedos além de cumprir a lei já era considerado responsabilidade social corporativa, né, fazer alguns patrocínios sociais, apoiar algumas instituições sociais, né, então ela sai de um estágio, digamos, mais filantrópico, vai adquirindo um caráter mais estratégico, a empresa começa a se preocupar e dar em escala essa ação social, começa a haver uma conexão entre essa ação, esses investimentos e os processos de construção de marca. Então, a instituição cultural da empresa ou a área de responsabilidade social da empresa sai lá de um fundo de sala, de um gueto, e começa a dialogar com os responsáveis pelos processos de comunicação institucional. Alguns dessas questões entram na agenda dos CEOs, alguns CEOs assumem algumas causas como passam a ser os principais patrocinadores internos e externos dessa causa. Então, tudo isso vem se desenvolvendo
E, de fato, acho que hoje essa agenda é uma das principais agendas das corporações, né? Porque hoje ela já chega numa compreensão que a principal função de uma empresa é compartilhar valor, né? Os serviços e os produtos que ela desenvolve, oferece, são parte do valor social que ela se compromete a compartilhar. Então, a gente sai, então, de um estágio muito recente, né, de um apoio muito circunstancial, específico, né, patrocínios, filantropia, por uma compreensão. E é importante, tem muitas coisas interessantes, evidentemente, no Trust Barometer. Essa é acho, das mais interessantes, né? O quanto isso é o anseio da sociedade, né? E o quanto essa responsabilidade mais e mais caminha para essa espécie de organização. Os livros do Harari têm um volume tão descomunal de informações e conexões, né? Uma que eu acabei de lembrar também é quando ele diz que os estados nacionais, as fronteiras nacionais já não comportam mais uma parte da ansiedade hoje social, que as pessoas hoje se conectam transnacionalmente. Elas formam pátrias que não estão mais contidas nas fronteiras nacionais. A internet deu a elas a possibilidade de criar redes de interesses que não tem mais Ocidente, Oriente, Hemisfério Sul, Hemisfério Norte, né? As pessoas estão conectadas globalmente. Os estados nacionais atrapalham a vida das pessoas. Né? Atrapalham a vida das pessoas. Você pensa em... cobrem impostos. O Bitcoin vem como uma resposta a isso, né? A possibilidade de desmaterializar, né, os bancos centrais, as moedas, né? Então, de fato, um mundo muito, muito, muito complexo, né? Gostei muito da tua premissa, né? Eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que lembrar a todo momento, né? Desconfie de toda resposta simples, né? Qualquer resposta simples, acho que você tem que partir de uma grande descrença. A segunda, a quem interessa uma resposta simples, né? Você provavelmente não tem um interesse, um bom propósito, uma resposta simples, né? Bom, voltando então a essa questão, né? O que nós vemos agora, ainda mais pressionado por outros fatores, o fator, por exemplo, da concreta ameaça do colapso, né, do planeta Terra em função do nosso sistema produtivo, fazem com que algumas empresas entendam que não existirá economia se ela não remodelar se o modelo do seu negócio não cair num modelo de economia circular, né, onde ela passa a ter pegada zero, né, aquilo que ela produz gera zero impacto, né. Isso é um grande assunto de interesse público, né, que vai agregar cada vez mais simpatia e alinhamento, né, das pessoas com organizações, e que não são mais estratégias de greenwashing, não. As pessoas mudam o modelo de negócio, as empresas estão mudando o modelo de negócio. Você vê as novas gerações interessadas não mais em entrar num programa de trainee, numa grande organização, mas começar a desenvolver negócios colaborativos que já nascem com propósito social, né? Tudo isso são partes de um mesmo fenômeno, né? Então, para mim, eu vejo uma economia cada vez mais baseada em compartilhamento de valor, né? Mais baseada em compartilhamento de valor. A própria valorização do branding como ciência, né? como metodologia, também está ligada a isso, porque ninguém consegue compartilhar valor, você não consegue entender o que você mesmo é. O branding é basicamente isso. Que diabos eu sou como empresa, né? Quais são os meus atributos? Quais são a minha escala de atributos? Como eles se organizam, né? Para que eu possa dialogar, para que as pessoas possam se identificar comigo, né? Bem, isso faz parte do nosso mundo. Obrigada. Alguém quer mais? Aqui? Obrigado, bom dia. Meu nome é Martin, da Hyper Island. Bom,
causa especial interesse quando vemos a tecnologia como um setor que naturalmente está crescendo na confiança. Você mencionou agora o Bitcoin e queria perguntar como a tecnologia, quizá, que é o mais atrativo do Bitcoin, que está atrás disso que chama blockchain, ou qualquer outro tipo de uso de tecnologia, pode ser também uma recomendação para que governos, empresas, organizações criem maior transparência, criem maior confiança, permitam essas transações entre pessoas, particularmente como vocês veem a relação da tecnologia como um instrumento para a relação de confiança. Passar para os nossos dois convidados, um pode dar um heavy user de tecnologia, né? Um gestor de plataforma, e o outro é um jornalista econômico, pode também abordar um pouco o impacto do blockchain enquanto ele está conectado a tudo isso. Bom, eu acho que é fundamental. As tecnologias, além de tudo, elas são transversais e elas também geram crenças e confiança. Nós mesmos estamos passando por esse momento constantemente. O blockchain, por exemplo, está sendo estudado e a gente vai utilizar ele para autenticar as nossas próprias transações, para aumentar a própria confiança no nosso sistema de coleta e apuração de informação. Mas eu acho que tem esse caráter transversal, né? Eu acho que tecnologia tem muito a ver com cultura, resgatando de volta tudo isso. Nós estamos numa geração e numa sociedade que está contando sua história através da tecnologia. Ela não é mais, acho que ela não é nem mais uma vertical. Ela é algo que influencia as pessoas. E as pessoas associam muito o uso da tecnologia à transparência. A tecnologia ela é agnóstica, ela é amoral, né? Ela não é boa, ela não é ruim. Os hackers usam a tecnologia para hackear sistemas e gerar fake news, e pode usar a tecnologia para garantir fidelidade e informação. Mas eu acho ela um ponto fundamental. Eu ainda não vi, não sei se tivesse me ouvido, não vi ainda um mau uso de blockchain. Né? Parece que é uma tecnologia que tem várias aplicações interessantes. O Bitcoin é espuma, né? Ao ponto, é alguma coisa, não sei se vai ter futuro, que tipo de desdobramento vai ter. Mas blockchain é uma ferramenta que, no momento, né, cria muitas promessas interessantes para uso diferente na política, na justiça, em um monte de áreas. Já aproveito também, como jornalista, já reconheço, tá? Serra Leoa não usou o blockchain nas eleições que houve recentemente, como noticiado por muita gente, né? Inclusive, né, a gente ficou super empolgado com a informação, depois fomos atrás. O governo de Serra Leoa negou, infelizmente, não. Eles não usaram blockchain ainda, mas a gente espera ver muitos usos interessantes de blockchain no futuro próximo. O blockchain está ligado à confiança, né? Porque é um compartilhamento. Assim, uma coisa que foi uma descoberta para mim justamente semana passada também. Talvez esteja falando uma coisa óbvia para muitas pessoas, mas para mim foi novo. O CEO do PayPal justamente explicou o que realmente tem por trás do blockchain. Eu não sabia, não sei se todo mundo aqui sabe, mas na verdade o Bitcoin é só um estímulo para o blockchain. Na verdade, o propósito do blockchain é justamente criar um protocolo que garanta mais a privacidade das pessoas. E a forma de espalhar o blockchain pela internet, precisavam que as pessoas mesmo espalhassem, então criaram o Bitcoin como uma recompensa para fazer esse trabalho, como chama? O farming, acho que chama, né? Então, será? Me desculpe se estou falando uma obviedade, mas eu descobri isso semana passada. Então, tem, na verdade, tudo a ver com confiança, porque é mudar o protocolo utilizado na internet para preservar a privacidade das pessoas e não permitir que tantos dados fiquem expostos, como estamos vendo essa semana com todo esse escândalo do Facebook, né? Então, achei interessante isso. Fazer uma consideração, sim, blockchain é complexo, mas eu acho que ele tem tem algumas características importantes. Uma, ele é distribuído, então os participantes... É um sistema de autenticação, na verdade, como se fossem N cartórios que estão autenticando que determinadas transações ocorreram de verdade, determinados documentos foram emitidos, e nada mais é do que isso. Ele trabalha sempre com 3 entes minimamente fazendo isso simultaneamente, e esse dado é compartilhado o tempo todo, então ele não consegue ser apagado de lugar nenhum especificamente, então ele não consegue ser manipulado. Por isso que ele chama... E a próxima transação sempre carrega um código da transação anterior, por isso que ele é chamado de chain, né? Ele é uma corrente. Se você quebrar
o próximo número não vai bater com o anterior, e aí você sabe que está fora. Então, assim, o principal ele é colaborativo, ele é distribuído e ele é encadeado. Então, ele é eterno. Você nunca vai conseguir tirar uma informação que foi inserida. Acho que isso é o principal. Verificável. Isso, ele acaba sendo verificável a qualquer momento por qualquer ente da cadeia. Eu vi que o professor Eugênio Butti pediu a palavra. Eu acho que ele não deve perder a oportunidade. Obrigado, Yakov. Eu sou professor da Escola de Comunicações da USP e eu acompanho o Trust Barometer há alguns anos já. E eu vim aqui porque eu estou particularmente interessado no problema da verdade e fake news e reputação da imprensa. Estava muito ansioso com essa pesquisa e também vim aqui porque eu sou um seguidor do Yakov Sarkovas há muitos anos. É uma figura, um pensador que eu admiro muito. E eu queria fazer uma observação e ver o que vocês acham disso. O tema da verdade apareceu agora de uma forma bastante destacada na pesquisa. A relação entre verdade e confiança acho que ficou mais clara na série da pesquisa. O problema passa a ser exatamente o que as pessoas estão chamando de verdade, o que elas entendem por verdade. Parece haver, no entanto, uma inclinação na direção da verdade factual. Por que eu digo isso? Porque há um crescimento da confiança do jornalista, que é o operador, o apurador, o verificador, o elaborador, o processador, o transmissor, editor da verdade factual. O jornalista é aquele que lida com fatos, ou pelo menos procura apurar os fatos. Isso não distanciaria de outras verdades, como a verdade religiosa, a verdade filosófica, que são coisas de outros planetas. Então, o que eu gostaria de propor para vocês como uma questão provavelmente o declínio do prestígio da mídia vem exatamente de algo que a pesquisa apontou, pelo menos nesse resumo, de um embaralhamento do que é o conceito de mídia, como as pessoas entendem a mídia, porque mídia é uma barafunda, é uma confusão. Tem as plataformas, tem as mídias sociais, tem todo tipo de coisa, inclusive a imprensa. Mas, mesmo a imprensa é vista também de forma um pouco embaralhada, porque vem a imprensa como coisa de propaganda, coisa de defesa ideológica. Então, parece, essa pergunta, que o que resta é a verificação factual, que seria uma espécie de esperança derradeira, né? o que nos restaria para a coesão da civilização. Então, essa é a pergunta. Se não está por aí o sentido dessa nova edição do Trust Barometer. Eu acho muito interessante isso e acrescentaria uma coisa. Eu acho que o que estamos vendo também, me parece que tem a ver com o conceito de responsabilidade, porque a gente vê que enquanto que a mídia perde credibilidade, o jornalista ganha, enquanto que as empresas perdem um pouco de credibilidade, o CEO ganha, enquanto que o governo perde credibilidade, alguns políticos ganham. Eu acho que isso tem a ver também com procurar quem responsabilizar, porque afinal o indivíduo é responsável, né? E acho que ao longo de bastante tempo na história humana existia uma certa busca de um paternalismo, né? Poder confiar na grande instituição, colocar o nosso destino nas mãos do governo ou da empresa que talvez ia nos dar emprego por 30, 40 anos. Isso está se desfazendo. Então, eu acho que também isso que observamos tem a ver com
voltar a colocar a responsabilidade pelo menos num ser humano que a gente pode olhar no olho e cobrar uma resposta e falar por que sua empresa jogou lixo no rio, por que a sua revista publicou uma informação errada que tinha sido apurada por você. Acho que tem um pouco a ver também com isso, com trazer a responsabilidade de volta para o indivíduo, que pode ser responsabilizado. A instituição cada vez menos podemos responsabilizar porque é feita de pessoas de massa. Eu queria acrescentar outros 2 pontos nas suas considerações, Eugênio. A Edelman, nas últimas 3 edições, ela tinha introduzido uma questão que era, na hora que você precisa de uma informação, qual o veículo, e aí qual o veículo que você mais confia, né? E todos os anos o primeiro lugar era mecanismo de busca, que nós sabemos, mecanismo de busca não produz nenhuma linha de informação. Então, e eles por 3 anos eles cresceram, estavam batendo já no teto, passaram de 80%. Em segundo lugar, 15, 20 pontos abaixo, vinham os veículos convencionais. E abaixo disso vinham as mídias sociais. E aí, felizmente, a Edelman esse ano decidiu esclarecer o que é veículo, né? E aí você vê que é uma nítida separação, ainda bem que 90% das pessoas acham que veículo ainda são jornais, revistas, televisões, né, blogs, e aí isso separado de mecanismo. Tá? Então tem toda essa questão que, como bem lembrou a Cristina, ali não é uma avaliação de credibilidade, mas o que você considera, né? O segundo ponto, e aí é uma leitura muito particular, eu acho que as pessoas, em geral, não sabem que jornalismo é o processo jornalístico, é a apuração. Eu acho que está muito ligado a essa subida de 12 pontos no nível de confiança do jornalista, é uma subida de confiança na informação que está em veículos assinada por alguém. Eu acho que está muito o articulista. No momento que eu cada vez mais eu não confio nem na pessoa próxima a mim, que eu já não sei se aquilo que ela está me mandando pelo Face ou pelo WhatsApp é verdade ou não, deixa eu voltar a confiar em quem é do ramo, em quem está respaldado por um veículo e tem o seu nome lá embaixo, né? E para mim é um pouco mais isso do que o jornalismo. E o jornalismo está no meio de um tiroteio, né? A mídia está no meio de um tiroteio. De fato, essa cena que você descreveu, né, de você ir para uma passeata de um extremo e de outro extremo, e o mesmo veículo atacado pelos 2 lados, mostra muito que parte da credibilidade dos veículos está sendo corroída pelo processo que a gente está vivendo de radicalização, né? Eu vou... Pode, para eu respeitar o horário. Eugênio, é ótimo te encontrar aqui, Eugênio, professor. Não, você lembrou assim, também eu não gosto de colocar as coisas em termos como se fosse esperado da mídia séria ou dos veículos jornalísticos enfrentar as fake news como se eles fossem opostos equivalentes. Eu tive um debate, para mim foi muito esclarecedor, uma conversa com um grande amigo que é cientista, e que ele me esclareceu naquele momento, ele falou, cara, não é papel do cientista se engajar em debate, por exemplo, com um fundamentalista religioso. Ou se você é cientista e tem um negador de aquecimento global, não tem sentido você tratar essas figuras como opostos equivalentes, porque o lado bem intencionado sempre vai admitir incerteza, a lacuna de conhecimento, né? O outro lado trabalha em cima de dogma, não é isso? Ele é o mal intencionado com uma agenda. Então, aqui no caso do jornalismo, o jornalista vai lidar, ele vai, às vezes, se prender no embate entre a velocidade necessária da publicação e a seriedade da checagem e da apuração. Mas ele vai ter que admitir, ainda não tenho essa informação, vou continuar apurando e vou complementar a informação depois. Quando ele errar, ele vai admitir que errou, vai publicar uma correção e admitir que antes estava errado. E, do outro lado, não tem nada disso, né? Então, não é um confronto de opostos equivalentes. Isso está na questão mais difícil de resolver, né? Mas, enfim, era só isso, só para lembrar isso. Eu queria só responder uma das perguntas que a gente recebeu pelo Face, que eu acho que você me ajudou nessa resposta. O Elídio pergunta, no caso da Marielle, pessoas públicas compartilharam fake news impactando a opinião pública. E quanto às redes sociais e grande mídia, quais seriam as suas respectivas responsabilidades?
E aí, complementando ou continuando, né, ou concordando com o que o Martin falou, eu acho que a responsabilidade é da pessoa. Então, a gente já falou aqui, o Coronato falou da grande mídia continuar praticando bom jornalismo, mas questão em relação às redes sociais, a responsabilidade não é da rede social, a responsabilidade é sua, que está nessa rede social, para você checar e compartilhar aquilo que você realmente checou e verificou que é uma grande verdade, que é uma verdade, não esperar uma situação mais paternalista, está no Facebook, então é verdade, então eu posso fazer. Então, a nossa recomendação aqui é não esperar isso das redes, mas esperar isso do próprio indivíduo. Vou ter que encerrar a nossa conversa, mas ela continua aqui no café. A gente tem a oportunidade de continuar conversando. No dia 11, a gente vai repetir esse evento lá no Rio de Janeiro. A Ana, do nosso escritório do Rio de Janeiro, vai receber os nossos convidados lá também, em parceria com o IBMEC. E aí eu queria agradecer a Luísa e a Cláudia pela super organização do evento, a Jéssica e o time digital que fez toda a nossa cobertura, e o Jaime e o William no TI. Sem eles, nada disso teria acontecido, eu nem ia estar com esse super microfone. E também pelo nosso time de criação, pelos materiais que a gente distribuiu, usou aqui. E convidar vocês para a gente continuar a nossa conversa lá fora. Obrigada. Posso fazer um reparo? Pode, antes desculpa. de você receber os merecidos aplausos. Quando fiz a abertura, antes de passar para a Cristina, eu devia ter passado para a Luísa, para ela explicar a parte metodológica. Não, a gente acabou não apresentando a parte metodológica. Então, por favor, quem tiver interesse nisso mais aprofundado, o estudo completo está no site. Por favor, visitem e informem-se. Tem um último tema que acho que tocamos alguns temas densos que não são simples de resolver só numa reunião e levantamos questionamentos sobre crenças de marcas, como a marca tem que se comportar, como o CEO da empresa tem que representar a marca, etc. Então, obviamente, quem achar pertinente que a gente faça alguma outra apresentação dentro de cada uma das suas empresas para levar isso para um público maior, para que realmente isso movimente uma forma diferente de trabalhar ou agir, é só pedir e a gente faz isso. Obrigado a todos.